pessoal, começando mais um episódio aqui do nosso BorbaCast, que vocês podem acompanhar em todas as plataformas de podcast, né? Vocês podem seguir na sua plataforma preferida e também pode se inscrever no YouTube, pode acompanhar pelo YouTube, que agora o programa vai estar sempre ali, pode seguir ali no YouTube. O meu sonho era dizer isso, né? Você pode me seguir no YouTube, clica lá, segue, ativa o sininho. Ativa o sininho. Eu tô me sentindo um youtuber mesmo, né? Com toda essa idade. Com os meus mais de 60 anos. Mas, enfim. Vamos lá, então. Hoje nós temos um convidado especial. Está aqui o Eduardo Mendonça e a Fê Cris, que tem feito esse bate-papo junto, né? No semanal. Temos um convidado especial que é o Leandro Demore, do Intercept, que já está ali conectado, direto da sua redação. Aliás, a gente conheceu há pouco por imagem a redação do Intercept. Olha, parabéns, um negócio muito legal que vocês conseguiram montar aí no Rio de Janeiro, né? É no Rio que vocês estão, né? É no Rio, Mauro. Tá, então, bem-vindo, Demore, bem-vindo a todos, né? Edu e Fê Cris, vamos começar esse bate-papo aí. Queria dizer que conheci o Demore não faz muito tempo, alguns poucos anos, assim, numa sala de aula, né? No mestrado na Unicinos, na área da comunicação. E na época o Demore morava em Nova Petrópolis e teve até uma situação curiosa, porque numa aula de metodologia, a nossa professora pediu que os alunos trocassem os trabalhos e cada um fizesse uma avaliação do projeto, e eu peguei o projeto do Demore para avaliar, e eu dizia para a professora, mas eu não sei nem fazer o meu projeto, vou ter que avaliar o do colega. E ela disse, não, mas ela disse, não, mas esse é o exercício mesmo, né? Não te preocupa com isso, alguém vai avaliar o teu também, vocês vão conversar, etc e tal. Aliás, que aula boa aquela, né, Demore? Eu não terminei o mestrado, né, Mauro? Pois é, tu não terminou. Eu não terminei. Eu fiz o primeiro ano e aí depois, no segundo ano, eu fui contratado pela Piauí e eu mudei para o Rio. E aí ficou tudo embananado, né? Depois eu comecei no Intercept, depois veio Vaza Jato, depois veio pandemia e a gente está aqui, o mestrado, não sei onde é que ele foi parar. E não dava para conciliar, eram poucas coisas. Eu esqueci de falar que no meio disso eu tive filho, no meio disso eu mudei de casa, então assim, aconteceram algumas coisas. Tranquilo, poucos eventos. Que loucura, cara. Bom, vou começar já por aí mesmo, né? Tu foi para Piauí e aí pintou o Intercept na tua vida, né? Como é que aconteceu isso, Demore? Cara, na verdade, a Piauí queria fazer um projeto digital real, assim, porque eles tinham um site ainda, meio site internet anos 90, assim, né? Que de fato tinha até a cara, assim, que era basicamente botar uns PDFs de umas matérias, umas coisas bem, bem antigas, assim, né? E aí a Daniela Pinheiro, que na época era repórter da Piauí, enfim, foi a mais brilhante repórter da Piauí até hoje, assim, né? Na minha opinião. Ela foi para Stanford e ficou um tempo lá e depois ela voltou e apresentou um projeto para fazer para digitalizar uma parte da redação da Piauí, né? E aí ela me chamou, eu não a conhecia, na verdade eu tinha entrado em contato com a Piauí uns anos antes por causa do Medium, nessa época que a gente se conheceu, uma hora eu ainda estava trabalhando, eu era editor do Medium.com no Brasil, né? É verdade. Me lembro e aí disso. tinha feito contato com eles para eventualmente levar o site da Piauí para o Medium e tal, e a Daniela me chamou para conversar um dia e falou, não, quero falar contigo, mas não tem nada a ver com o Medium, eu estou montando esse projeto aqui e tal, não sei o quê, o que tu acha? Aí a gente acertou e eu vim, né? E aí isso foi 2017. E aí, cara, no meio do caminho a gente fez um evento da Piauí. A Piauí tem aquele evento anual que eles fazem, né, em São Paulo, que trazem jornalistas do mundo todo para falar e tal, o Festival Piauí. E a gente fez um Festival Piauí Express aqui no Rio, com 4 ventures de jornalismo. Acho que era a Lupa, o Aos Fatos, o Nexo, talvez eu esteja enganado, mas acho que eram esses 3, e o Intercept. E aí o Intercept foi lá sendo representado pelo Andrew Fishman, que era um cara que era editor na época. E aí eu conheci o Andrew, conheci a Cecília, que é a mulher dele, a Cecília Oliveira, né, que trabalhou no Intercept durante muitos anos, né, saiu no final do ano passado. E a gente deu match ali, cara, sabe?
casou as ideias e tal, até muita gente estava criticando a palestra do Andrew, falando, esse cara não sei o quê, e eu achando do caralho, falei, porra, o cara falou um monte de coisa, falou mal da imprensa, encheu o saco, eu, porra, do caralho esse cara, e uma parte dos meus colegas assim, também esse cara, não sei o quê, eu falei, tá falando as coisas certas, sabe, parem de se proteger aí, corporativismo barato, assim, vagabundo, assim, coisa que eu não gosto, assim, sabe, e aí eu olhei pro Andrew e falei, pô, esse cara é massa. E aí foi indo, cara. Eu tava meio que ajudando eles a encontrar editor executivo, na verdade. Cheguei a apresentar pessoas que eu conhecia. Falei, vamos lá, vamos jantar com os caras. Você tem que conhecer esse cara. E não rolou. E aí, uma hora, o Andrew falou, cara, o Glenn quer falar contigo. Você topa bater um papo? Eu falei, topo, mas eu não vou trabalhar para vocês. Não quero trabalhar para vocês. Daí eu vou lá para conhecer o gringo, mas não quero, cara. Eu acabei de chegar na Piauí, tem um monte de coisa pra fazer. Não vou mudar de emprego. Minha mulher tá grávida. Nem fudendo, nem vem. E aí... Tem um monte de coisa, tem um mestrado para terminar, não terminei. Tem um monte de coisa para fazer. E aí falei com o Glenn, falei isso para ele, cara, não quero, não tem interesse. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque eu acho o site de vocês meio ruim, na real, assim, não gosto do que vocês fazem. Eu acho que não tem consistência, eu acho que tem umas coisas muito legais, umas coisas bem abaixo da média, acho que às vezes se aproxima, uma coisa meio... quase amadora, assim, enfim, eu acho que não tem constância. Acho que tem coisas que tem lições legais para tirar, mas no geral não gosto muito, não acompanho direito também. Daí ele falou, então, por isso que nós precisamos que você venha para o site para fazer e tal. E aí foi indo, cara, e a gente bateu um papo durante meses, assim, se encontrou mais umas 2 vezes e tal. Até o Glenn conta essa história no livro que ele publicou agora. E aí eu topei porque era cara, eu tinha 37 anos, eu acho, na época, 36, 37, uma chance de tocar uma redação, de poder fazer o que eu quero, poder contratar, demitir, trocar equipe, foi o que eu fiz, eu comecei o site praticamente do zero, teve um momento que estava em 3 pessoas na redação, eu, a Juliana, que tocava redes sociais, e o Andrew. E a gente estava tocando o site assim, dando matéria, eu estava editando matéria e contratando gente, sabe, ao mesmo tempo. E aí o orçamento ficou na minha mão também, ele falou, tá aqui seu orçamento, faz o que você quiser, cara. Você não precisa consultar ninguém, não tem que pedir se você vai contratar ou demitir, não tem nada disso. Monta equipe, monta redação e toca as coisas que você acredita. Olha para as matérias que você acredita e tal. E aí foi isso, cara. Cheguei em janeiro e em março mataram a Marielle. E aí ali a gente fez uma puta cobertura fodida. A gente foi o primeiro site, o primeiro veículo de imprensa a apontar envolvimento com milícia. A gente caiu dentro, assim, eu fechei a redação, falei, ninguém faz mais nada aqui, a gente vai fazer só isso. E aí chamei o Sérgio Ramalho, que era um repórter experiente do Globo, que tinha saído do Globo, que é o Ramalho que continua dando matéria sobre milícia até hoje com a gente, né? 3 anos depois. E aí foi, cara. E no meio do caminho tinha uma vaza-jato, né? E aí a coisa explodiu, assim. Mas E aí tu te viu... Foi uma loucura, assim. Tipo, eu não queria, e daí topei, daí meus colegas falando, cara, você é louco, você vai sair da Piauí pra ir pra esse site aí que ninguém conhece, não sei o quê. E aí, cara, eu gosto quando as pessoas falam que eu sou louco, porque eu posso ser, né? eu me sinto desafiado. Eu falei, será que ninguém faria isso? Então eu vou fazer, porque eu prefiro errar e fazer coisa e depois voltar atrás do que ser bundão, do que, sabe, ficar ali. Eu enjoo das coisas, eu acho chato, assim, sabe? Tu acha que tu vai enjoar do Intercept em algum momento? Cara, então, o Intercept é um lugar não enjoável, assim, sabe? Porque a gente tá sempre fazendo coisa, a gente erra mais também, a gente tenta, a gente vai, acerta, é criticado, sabe? A gente ousa, a gente faz títulos que acho que ninguém faz, que ninguém faria, a gente olha para coisas que pouca gente olha, e é criticado, e toma pau, e levanta, e cai, levanta. Eu gosto disso, eu acho massa. As pessoas às vezes perguntam como é que tu aguenta e tal, eu não aguento, eu gosto da aventura, assim. Eu acho bacana, sabe? E é uma coisa que eu não teria na Piauí, por exemplo. É um lugar mais, né, dentro do trilho e tal. É legal e tal, mas não é isso. É outra coisa, né? Ô Demori, tu enxerga o impacto que esse projeto do Intercept, essa versão do Intercept agora, né, teve na imprensa de modo geral, no jornalismo brasileiro de modo geral, assim? Vocês às vezes param para pensar assim, tipo, puta, a gente mudou mesmo o cenário do jornalismo brasileiro, assim, porque eu acho que isso fica bem evidente para qualquer um que acompanhe, né, o jornalismo brasileiro. Fê, eu sempre falo assim, ó, não existe jornalista eu não conheço jornalista bom
que tenha feito carreira, que tenha feito coisas grandiosas, se a pessoa não tem ego. O jornalista, ele tem que ter ego, assim, não adianta, é parte do negócio, né? Você não... Se você é muito retraído e você não trabalha isso, não trabalha autoconfiança, você não consegue, porque é uma profissão de risco, você tem que, às vezes, tem um nível de insegurança no que você está fazendo, as coisas não são 100%, né? Não tem... Você não vai dar o caso Snowden, como o Glenn deu, se você não tem um ego sólido e tal. Você só tem que cuidar para isso aí não resvalar em arrogância, né? Que às vezes acontece. Normal, muito normal que aconteça. Eu já fui arrogante várias vezes, já reconheci situações minhas de arrogância, imagina as que eu não reconheci, que devem ter sido. Pois é, cara, isso é um lance, né? Eu até só fazendo um parênteses que eu conheci, claro, eu já acompanhava o Demore no Twitter há muito tempo. Muito tempo mesmo. E tá, e sempre por texto, né? Sempre por texto. E eu ouvi pela primeira vez a voz do Demore, que sempre me soou assim, tipo, tá, é um cara sério e tudo mais. E aí eu ouvi pela primeira vez no famigerado Clubhouse, naquele Ziriguidum com o Reinaldo Azevedo, né? Que eu não sei ainda se tá rolando, mas Tá rolando. Era... Cara, muito bombada, até foi um episódio com o Ciro Gomes, e eu achei, tá, vai ser uma parada meio tensa e tal. Não, super clima, super legal e tal, né? Sim. Então, O texto às vezes engana, né, Edu? Às vezes a gente parece mais sisudo por texto, né? Mas não diria que é arrogância, parecia mais uma seriedade, assim, né? Sim. Mas às vezes pode se confundir e às vezes a gente é arrogante mesmo, né? Faz parte da profissão também. Às vezes você tem que ser um pouco arrogante também, sabe? Arrogante no sentido, não, cara, é isso aqui, pronto, é o que eu quero, é o que eu acredito, não interessa o que você tá falando. Isso é uma posição meio de arrogância, né? Eu te ouvi, entendo, mas discordo, move on, vai pra lá que eu vou pra cá, cada um segue a sua, né? Mas aí, tipo, pra falar de impacto, eu gosto de falar sobre isso, Fê, porque assim, seria arrogante da minha parte falar, nossa, sim, mudou o jornalismo brasileiro, mas na verdade eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que muita gente que é, inclusive, parecido com o Intercept e tal, mudou o jeito de se comunicar, eu vejo isso, eu vejo a Folha mudando o jeito de se comunicar no pós-Intercept, assim, eu vejo real, assim, no Twitter, sabe, a maneira como se porta, às vezes o tipo de pauta ou uma mudança nos títulos, na maneira como vende, como empacota as coisas, para o que está olhando. Mesmo galera que já tinha coisa antes do Intercept, né? Não vou citar para não causar constrangimentos, mas na verdade é um elogio, assim, eu acho, né? Incorporaram coisas nossas, sabe? A maneira como a gente criou as newsletters, como a gente se comunica por newsletter. O nosso crowdfunding é copiado e a gente ama isso. A gente está ensinando gente a fazer crowdfunding igual o nosso. A gente pegou um site chamado Alma Preta, por exemplo, que cobre questões de raça e de racismo e ensinou eles a fazer crowdfunding como a gente faz, né? Hoje eles têm um crowdfunding ali que deve estar girando, sei lá, uns 100 mil reais por ano que eles estão coletando, porque a gente sentou aqui nessa redação, nessa mesa até, eu e a Mariana Araújo, que cuida do nosso crowdfunding, e ensinou, fala, cara, fazem assim, assim, assado, a gente faz esse esquema aqui, tem isso aqui, cria uma newsletter, tem um sistema que você manda para as pessoas, não sinta vergonha de pedir dinheiro, velho. Se você não pedir, ninguém vai dar. E se ninguém dá, você vai morrer. E você não tem publicidade, você não vai ganhar dinheiro da Danone, entendeu? Da Nestlé. Você não é o Big Brother, você está tratando de coisas que ninguém quer falar, ninguém quer se associar a isso. Então conta com o público. Eu não tenho vergonha de pedir dinheiro, eu peço toda hora, em live, em programa, em Twitter, sabe? Eu acho que isso mudou o jornalismo num panorama geral, assim, dos jornalistas olharem e falar, realmente, não tem mais essa história de que o comercial cuida e a gente tem a redação. Não existe o comercial. Não tem comercial. E antes mesmo que... Fê, você trabalhou em jornal, você sabe do que eu tô falando. Mesmo que você não se envolvesse no dinheiro que entrava no jornal, é aquilo ali que paga seu salário. E são as pessoas que mandam em você. Uhum. Se a Claro tá botando uma página dupla no jornal todo dia, a Claro manda em você. Porque a partir do momento que você for tentar investigar e bater na Claro, você sabe que não vai rolar. Você sabe que não vai acontecer. Então não adianta você fazer de conta que não sabe de onde vem o dinheiro. É melhor saber. É melhor saber. E se vem do público, porra, maravilhoso. É difuso. A gente tem 10 mil financiadores hoje. Ou seja, a gente não tem chefe. Não tem patrão. Eu não preciso responder a ninguém. Eu preciso responder a 10 mil pessoas que pagam o site. 10 mil pessoas é qualquer coisa. São 1 milhão de interesses, né? Então, eu acho que teve uma mudança, assim. Eu não sei quanto, né?
quanto é profundo isso e Pô, tal. a gente viu isso que o Demore falou recentemente aqui na Gaúcha, né? Acho que foi no Timeline, né? Que Foi. acho que o Davi e a Kelly falaram, eu não me lembro exatamente o que era, era relacionado àquele assalto do banco lá em Criciúma. E aí, cara, como teve uma manifestação de Twitter, assim, né, forte, dizendo, pô, os caras estão enaltecendo criminoso, dizendo que o cara era um bandido bom, com ética, etc. Teve marcas que saíram do programa. Aliás, quase né? todas saíram, Quase várias. todas. Tudo bem que umas só foram pro Macedo depois, mas assim, só saíram dali, pelo menos. Não, Sim, aqui a gente não tá, né? Uma hora depois a gente tá. Mas, enfim, né? É isso que o Demore falou, né? Porque daí fica perigoso, né? E aí, a Gaúcha bancou os caras, disse, não, eles seguem aqui e tal, mas né, daqui a pouco tu pode gerar um tipo de prática, assim, uma coisa meio... Mas gerou, né? Gerou. A gente vê que a linha editorial é bem mexida quando essas coisas acontecem, né? A linha editorial do programa acaba mexendo bastante, assim. E tem o caso, sempre acho um caso muito emblemático desses médicos que colocaram aquele anúncio da cloroquina, né? Nos grandes jornais do Brasil, que eu acho que é um caso muito emblemático, assim, do tipo, olha, gente, vocês estão vendendo qualquer coisa, vocês estão vendendo tudo, né? Vocês estão vendendo até a mãe, assim, Exato. pagando, né? Aliás, a gente deu matéria sobre isso anteontem, eu acho, matéria da Tatiana Dias, e ontem no STF, numa sessão do STF, o Toffoli pegou os jornais, né, e em cima da nossa matéria também, ele falou que aquilo ali é fraude processual que os médicos estão fazendo, que estão interferindo no julgamento, assim, então teve um impacto real a matéria, assim, né. E a responsabilidade do jornalismo também nisso, né, Demari? Que é uma outra coisa que a gente tem que observar e cobrar das redações, assim, né? Qual que é a responsabilidade do jornalismo em vender um espaço dentro do jornalismo para uma coisa que é fake news, que é desinformação, né? Que esse modelo é um modelo até meio, se tu for parar para pensar, né, Cris, assim, os jornais, primeiro que eles vivem de anúncio, tá? Eu falo os jornais, mas a imprensa em geral, né? Vive de anúncio. Anúncio de poder público e poder privado. O anúncio de poder público é o que a gente às vezes costuma olhar mais, assim, né? Porra, o Bolsonaro tá dando mais dinheiro através da Secretaria de Comunicação para o SBT e para a Record do que para a Globo, né? E faz isso através de estatais, de anúncios de estatais e de ministérios, né? Tá? É o jeito de transferir dinheiro para a imprensa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não olha para o poder privado, que, na verdade, no mundo que a gente vive hoje, é quem manda no jogo, né? Quem manda no jogo é o poder privado. A Amazon, ela tem um PIB maior do que a maioria dos países do mundo, uma empresa. A Apple, a mesma coisa. A Microsoft, a mesma coisa. Elas são as novas petroleiras do século XXI, né? Essas empresas de comunicação do Vale do Silício, assim. E elas estão no mundo todo. Elas estão espalhadas no mundo todo. Basta ver em Porto Alegre quando foi a questão de aprovar ou não a permanência do Uber na cidade. Cara, o lobby do Uber, ele comeu solto na imprensa durante um mês e a Câmara de Vereadores aprovou sem piscar. Eu lembro, tinha propaganda em programa de rádio, televisão, Uber, não sei o que, falando, publizinho, não sei o que, e lobista do Uber em cima de vereador, um atrás do outro. Pum, foi. Acabou com um negócio secular que é nos táxis, né? Se bom ou ruim, não interessa, né? O que aconteceu de fato foi isso, né? Esmagou uma coisa que era muito consolidada. Uma placa de táxi custava 60 mil reais, 100 mil reais, hoje não vale mais nada, né? Então, assim, a força que o poder privado tem é absurda e a gente, como jornalista, não olha para isso, né? Quem manda na imprensa hoje, em boa medida, é o poder privado. Quem são os grandes anunciantes no Brasil? É meia dúzia, cara. Telefonia, né? Varejo, lojas grandes de varejo, automóvel ainda, bastante, né? Produto de beleza, produto de limpeza, eletrodoméstico, né? Então, se você for parar para pensar, essa grande cadeia é que vai dizer o que pode e o que não pode, né? Não adianta se fazer de bobo e, não sei de onde vem o dinheiro. Eu estou fazendo meu trabalho aqui no jornal, eu sou repórter. Imagina que eu não posso falar de certas coisas. Claro que não pode. Óbvio que não pode. Não adianta a gente ser bobo, né? Então, é isso. Mas tu tem uma pressão, né? Que é o outro lado da história, assim, né? Isso, pelo jeito, tu tá lidando bem com isso, né? Porque tu tá te sentindo bem, mesmo que tu tenha dito que não queria o Intercept, hoje tu te sente bem no Intercept, né? Mas a pressão, ela é forte, né? Porque eu já vi situações assim de tu ficar tenso em relação
a pressão até física, até física, né? Tem esse outro lado, né? Quando a gente, enfim, quando você vai fazer o que você vai fazer, que é o que a gente está fazendo, tem isso também, né? O jornalismo mais tradicional te protege de certo modo, né? Se você não vai tão fundo, você incomoda pouco, né? Se você incomoda pouco, ninguém te incomoda, né? Tem um pouco essa relação, assim. E eu acho que a gente, como jornalista, ficou muito tempo, Mauro, na posição confortável, que eu acho que é até meio hipócrita, e é uma crítica que eu faço e que os colegas jornalistas não gostam, desse negócio não só da isenção e da neutralidade, que são coisas que não existem, mas também da questão assim, eu apresento os fatos e as pessoas tiram as suas conclusões. Isso é falso, isso não existe, você não apresenta os fatos. Se você hoje publicar um livro, né, sobre qualquer coisa, um livro sobre a Lava Jato, por exemplo, você vai dizer, não, eu ouvi 200 pessoas e estou apresentando os fatos. Não, você não está. Você está fazendo uma versão, a sua versão sobre aqueles fatos, a partir das pessoas que você escolheu ouvir e a partir das pessoas que você escolheu não ouvir. Porque se você ouve outro tipo de pessoas, você tem outro tipo de fatos ou interpretação sobre aquilo. Então, cara, já a neutralidade já morre na escolha de quem você vai ouvir, na escolha das pautas que você vai colocar no dia. É uma escolha, você faz seu agenda setting ali toda manhã, né? Não tem jeito. Mas fora isso, as pessoas não tiram as conclusões, não é tão simples assim. As pessoas vão tirar as conclusões delas mesmo que você entregue uma coisa super bem concluída. De todo modo, você tem que se posicionar de algum modo, assim, sabe? Então, isso tem críticas dos próprios jornalistas que não gostam desse tipo de jornalismo que a gente faz, né? Eu sempre falo que quando a gente vai contratar gente aqui, por exemplo, eu falo, tem tipos de gente que a gente tem que chegar no final de uma cadeia que tem gente que não entende o que a gente faz. Tem gente que entende e não gosta. Tem gente que entende, gosta e não faria. E tem gente que entende, gosta e faria. Então, são isso dentro da profissão de jornalista, né? Tem gente que assim, nem entende o que o Intercept faz. Não entende. Acha que não é jornalismo, que é militância, que é qualquer outra coisa. Dane-se. Tem gente que entende, mas não gosta. Tá, eu entendo o que eles fazem, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de outra coisa. Eu gosto da Piauí, eu gosto do Estadão, eu gosto não sei do quê. E tem gente que entende, gosta, vários colegas que trabalham na imprensa em geral gostam do que a gente faz, me chamam no privado, do caralho essa matéria e tal, mas não faria o que a gente faz. Por uma questão estética ou por uma questão, como você falou, de risco, né? E aí o risco vem porque é isso, você está enfiando o dedo na investigação que os caras estão tentando abafar aqui no Rio de Janeiro, de miliciano pego em grampo falando que queria falar com o Jair, que tinha que falar com o Jair, que eu tinha que proteger o miliciano X, que ia falar com o presidente e tal, e os caras param os grampos, param de grampear, e a investigação morre, e ninguém vai olhar para isso, aí a gente vai lá e olha, opa, tem um negócio aqui, né? Mas é isso. E aí, bom, ameaça todo mundo sofre hoje em dia, né? Eu, durante um bom tempo, demorei para aprender, né, Mauro? Mas agora já aprendi também o protocolo, assim, né? E desde a Vaza Jato eu tenho segurança também, né? É isso, assim, tipo... Tu continua tendo. Continuo. Numa Sim. cidade como Rio de Janeiro não dá para... Eu não saio... Agora não tem mais evento Ainda público, mais né? falando de grampo de milícia, né? Aí, assim, tem muita coisa. Cara, vamos pegar o exemplo do Bolsonaro, mesmo que não se goste dele. Bastou um Adélio ir lá e enfiar uma faca no cara, entendeu? Você não precisa ter 1 milhão de gente querendo fazer bosta com você. Precisa ter um cara que acredite, focado. né, focado, que ele ouça, sei lá, o Bolsonaro falar que a imprensa é inimiga do país e ele fala: a imprensa é inimiga do país, eu vou matar alguém da imprensa. Esses caras estão pedindo que a gente vire os Estados Unidos. Pronto. Um louco, um maluco. Uma palestra que a gente fez em Lajeado aí, antes da pandemia, a gente fez na Universidade de Lajeado, foi do caralho, o auditório cheio, deu quase 1.000 pessoas, fomos eu e o Alexandre Sante. E tinha detector de metais na porta, porque nas semanas anteriores tinham pichado coisas na cidade, fora Intercept, tinham colocado faixa no viaduto lá de Lajeado, tinha gente de Porto Alegre de um movimento meio fascistoide aí que alugou uma van para subir, para entrar, para fazer protesto, não sei o que. Daí a gente pediu o detector de metais. E uma pessoa tentou entrar armada. Eu não sei se a pessoa estava entrando armada para fazer alguma coisa ou se a pessoa anda armada. Eu sei lá, o que a pessoa tem na cabeça. Mas, entendeu? Essas coisas acontecem, né? Eu fui grampeado no Starbucks em 2019.
né? E pegaram as coisas que eu falei lá, que eu estava falando com a galera do site, picotaram, distorceram, tentando fazer acreditar que a gente estava inventando os diálogos da Vaza Jato, por exemplo. E isso se espalhou pela esgotosfera de extrema direita, assim. E então não adianta, cara. Tem que ter alguém junto com você que fique olhando essas coisas, sabe? Que Tá, fique... mas o cara não fica paranoico, cara? Tipo, o cara ser grampeado numa cafeteria. Edu, sei lá, não dá pra ficar, né? Eu já sou paranoico sem nada disso. Não dá Imagina com isso. Cara, não dá pra ficar. Mas assim, tem coisas que eu fui aprendendo. Por exemplo, depois que começou a Vaza Jato, estava no aeroporto um dia com uma colega de trabalho, e a gente estava conversando e tal, e ela falou, Demore, fala baixo. Eu falo alto pra caralho, né? E tô sempre falando, fala baixo, porque as pessoas estão olhando, entendeu? Estão te olhando. Eu demorei para entender que eu estava sendo reconhecido publicamente. Hoje eu sei. Porque eu nunca trabalhei em TV, né, Edu? Nunca trabalhei com imagem. O meu negócio sempre foi texto. Nunca tive essa vontade desde a universidade. Não era minha onda ser famoso, ir para televisão, apresentar jornal. Nunca gostei disso. Eu fui empurrado para essa coisa pelo acontecimento contínuo dos fatos, né? Durante a Vaza Jato, eu fui pro Pânico 2 vezes. Eu dei entrevista para tudo que é lugar, para TV italiana, francesa, Argentina, Estados Unidos, Brasil pra caralho. Fui falar na Câmara sobre Vaza Jato. Aquilo lá foi pro Jornal Nacional. Então, eu demorei para entender que como ontem, que eu tava na rua com uma amiga, deixando ela em casa, uma pessoa passa, me cumprimenta e ela fala, você conhece a pessoa? Eu falei, não, mas eu sei que as pessoas me reconhecem, né? Então, demorei para me ligar nisso, mas também não dá para entrar muito na onda, entendeu, cara? O que eu parei de fazer, na verdade, depois da Vaza Jato é ir surfar, porque não dá para o segurança entrar comigo na água, né? E surfista, não sei se você sabe, mas surfista entrou tudo numa onda meio reaça, assim. Tem um monte de surfista reaça, assim. Sério? Tem, bastante. Aí você tá no... eu não saberia a onda de surfista, assim, honestamente. Aí você tá lá, pelo menos aqui no Rio. Tem muito PM que surfa e tal. Surf virou uma coisa meio de marombado, assim, sabe? E aí, tipo, no mundo da maromba tem muita essa gente, assim, né? E aí é foda, né? Você tá lá no meio da água, você tomar uma prancha na cara, assim. Uma pranchada. É. Os caras legal. te perseguindo no mar. Isso aí ia ser uma cena... Me rabetando na onda, me derrubando. Mas e a tua relação com a imprensa dita tradicional, assim, como é que é? Tu fala com os caras, eles te perguntam coisas, tipo a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo. Qual o tipo de contato que tu tem com esse pessoal do jornalismo grandão, assim, ou tradicional? Cara, durante 4 anos eu fui diretor da Brage, né, que é basicamente uma entidade de jornalismo establishment, assim, né, eu era o único idiota lá que não tinha nem emprego na época, era repórter freelancer, na verdade, eu nem sei porque que eles me chamaram para ser da diretoria, falando sinceramente. E então tinha uma convivência ali, que era uma convivência tranquila, razoável, assim, e tal, mas eu não tenho muito essa coisa de, sabe... Talvez alguém na minha posição talvez fizesse mais essa política de redações, sabe? De falar frequentemente com o diretor de redação da Veja, não sei o quê. Eu conheço pessoas e falo com pessoas. E falo com pessoas que eu gosto e às vezes falo com pessoas que eu não gosto porque eu preciso. E sei lidar com isso também, né? Mas assim, sei lá, eu tenho acesso se eu preciso, sabe? Aconteceu um episódio durante a Vaza Jato, por exemplo, que a gente estava na parceria com a Veja, e aí os repórteres da Veja estavam na nossa redação, pesquisando o arquivo, e aí um deles estava usando um computador com internet, pesquisando o arquivo no mesmo computador, e a gente tinha falado expressamente que não era para fazer isso, não use computadores conectados na internet para pesquisar o arquivo. Aí o cara chamou a atenção uma vez, aí depois o cara estava lá de novo, alguém me falou, eu fui lá na sala e falei, cara, você não pode usar o computador com internet para acessar o arquivo. Eu não terminei a frase, o cara já... Eu sei, ninguém é criança aqui, não sei o que. Eu falei, cara, sim, parece que você é criança, porque eu tô tendo que explicar pela 3ª vez. Você parece uma criança. Eu tô te convidando para dentro da minha casa, eu tô te abrindo uma coisa que jornalista nenhum abriria, porque todo mundo ia querer dar aquele furo sozinho. A gente tá abrindo isso para vocês, respeita as regras da minha casa, que é as regras que a minha galera respeita. E você não é ninguém para desrespeitá-las. E aí eu expulsei o cara da redação. O cara ficou discutindo comigo, eu falei, levanta, fecha o computador e vai embora. Expulsei. Não tenho nenhum orgulho de ter feito isso, mas também acho que devia ter feito. E ainda acho que fiz bem, assim.
imediatamente eu liguei pro Maurício Lima, que é o diretor de redação da Veja. Falei, Maurício, expulsei seu repórter daqui. E a gente mantém uma relação ótima até hoje, assim. Sempre que eu precisei dele, ele sempre foi muito respeitoso, entendeu o que eu fiz, falou, você tem razão de ter feito isso. A Veja deu uma matéria um tempo atrás com um foco que eu achei um pouco perigoso, dizendo que um miliciano tinha sido morto um dia depois de uma matéria que o Intercept deu, que era um fato, né? Mas eu achei que estava num ângulo que colocava a gente num risco desnecessário, assim, sabe? De você fazer essa associação meio direta. Falei, Maurício, tem como dar uma calibrada nisso e tal? Ele foi lá, falou, não, reeditou o pedaço lá e tal, deixou mais justo, assim, sabe? Para evitar esse tipo de coisa, né? Evitar que um maluco lesse aquilo daquele jeito e fizesse o que poderia querer fazer, né? Com a Folha, a mesma coisa. Durante a Vaza Jato, quem tomou a frente da negociação com a Folha, da parceria, fui eu, né? Alguém focou mais na Globo. E aí eu conheci o Sérgio Dávila por causa daquilo na época, e até esses dias falei com o Sérgio, falei, Sérgio, saiu uma coisa no jornal aí que eu não concordo, eu quero escrever um artigo na Folha, rebatendo isso, né? Um jornalista de vocês falou ou deu a entender que o Intercept divulgou ilegalmente as conversas, ou participou do hackeamento, ou essa pessoa não sabe o que ela está falando, ou é um idiota. E eu quero rebater isso na Folha. Eu não vou escrever um artigo no Intercept, eu quero rebater na Folha. Ele falou, manda que a gente publica. Né? Acabou que eu não mandei, porque o tempo passou, me enfiei em outras coisas, e até me esqueci e ficou fora de tempo. Mas então, assim, para te dizer, eu tenho essa relação necessária, assim, sabe? Mas, no geral, eu prefiro caminhar sozinho, até para manter a distância necessária para nossa galera poder criticar a imprensa, que é o que a gente faz também muito, sem tá pensando, mas o Demori tem uma relação com o Sérgio Dávila, então vamos ver, vai falar da Folha. Não, eu não quero que paire esse fantasma pela redação, sabe? Não são os meus amigos, não é a minha turma. Tipo, façam o que querem, vocês batam no que vocês quiserem bater, né? E a gente bate. Essa matéria que a Fê falou aí, dos médicos botando o anúncio em jornal, a gente deu com esse foco, né? Os jornais faturaram 1,5 milhão com esses anúncios, né? Se eu tô muito nessa onda, entendeu, Mauro, da camaradagem, da broderagem, dos diretores de redação e tal, isso aí nem que eu não diga pra galera não fazer. A galera vai olhar e vai ficar meio constrangida de fazer, né? Porque eu sou o chefe, daí vai falar do cara que o Demori conversa direto e tal. Então, eu prefiro manter distância, uma distância saudável, sabe? Que a hora que puder e quiser bater, bate à vontade e vai para cima, né? Ô, Demori, quando essa grande imprensa ignora algumas... Porque mesmo depois da Vaza Jato, teve alguns grandes furos que o Intercept deu que os jornais e as TVs ignoram, né? E não repercutem, não vão atrás, apenas ignoram, assim. E como é que está sendo isso para vocês, assim, nesses últimos tempos, depois da Vaza Jato? Inclusive, o cara da Casa de Vidro, por exemplo, que é gravíssimo, uma denúncia gravíssima, e aparentemente todo mundo ignorou. Fora o público, claro. Cara, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que batalhar para continuamente aumentar a nossa relevância. Eu não quero ficar dependendo. Assim, pouco me importa se o Jornal Nacional não repercutiu. Eu, se fosse o diretor-chefe do Jornal Nacional, ia dar aquilo, porque aquilo é informação, aquilo é um fato. Eu ia botar um repórter atrás daquilo, ia falar assim, o Intercept deu isso, então, beleza, se no limite eu não confio que seja do Intercept, não sei o quê, então eu boto um repórter para ir atrás daquilo para ter a minha checagem interna, né? Como a gente faz às vezes, né? Às vezes sai num lugar, você fala, tá, vamos fazer a nossa apuração paralela aqui para tentar entender. Mas também não dá pra gente ficar dependendo disso, assim. Tipo, eu não dependo do Jornal Nacional para que nossos jornalistas tenham impacto. A gente causa impacto pra caralho nas coisas que a gente faz, sabe? A gente deu matéria semana passada sobre canal de extrema-direita no YouTube sendo colocado em pé de novo. No dia seguinte, o Google derrubou, o YouTube derrubou o canal da Sarah Winter. Eu não preciso que o UOL preste atenção nisso. Assim, no limite, dane-se o UOL. No limite, dane-se o UOL. Eu não trabalho no UOL. Eu não preciso ficar vendendo matéria para o UOL. Eu acho, sim, que quando um veículo de imprensa, tipo, sei lá, um Jornal Nacional da Vida, ele sonega informação do público dele, informação relevante, isso é um problema do Jornal Nacional, não é meu, sabe? Não é uma questão minha que eu preciso falar que tem que sair lá. Não, eles estão sonegando informação do público deles, o público deles que lide com isso. E que cobre do jornal porque que não está indo atrás dessa história. Eu acho que
O mecanismo é outro, entendeu? Eu acho meio ruim a gente ficar, porque senão a gente também se coloca numa posição que a gente é meio inferiorizado e se os jornais não repercutem, a gente não sei o quê. Eu não concordo com isso. Eu acho que o que a gente faz tem impacto pra caralho, a gente tem uma lista de impacto dentro da casa, que é o que mais conta pra gente, né? O que acontece depois que as matérias são publicadas, né? Quem foi removido, quem foi penalizado, o que a instituição fez e tal. Isso é o que conta pra gente e é uma lista gigante, é uma lista enorme, que não precisa, que ninguém repercuta, né? Eu gostaria que as coisas ganhassem mais dimensão, óbvio que sim, mas a imprensa é o que é, né? Eu não vou ficar editando o Estadão. Quem edita o Estadão, quem edite o Estadão. E por Ah, que que mas eles fazem isso? Por que que eles não dão? Fê, tu sabe como é que é jornal, né, cara? Tem um ciúme do furo, né? De você ter sido furado por um sitezinho pequeno, tem esse ego que aí extrapola, né? Porque o público não tem nada a ver com isso. Você tem que entubar e vai atrás da história. Dane-se, não importa o que você pensa ou o que você sente, né? A coisa é importante. Eu acho que tem todo o jogo político também, de onde pressionar e onde não pressionar. E eu acho que às vezes a gente pressiona em lugares que as empresas não querem, não gostariam de ir por aquele caminho, né? Agora, claramente, se tu for olhar, talvez uma parte da imprensa queira pressionar o governo através da CPI, por exemplo. E aí, se a gente Uhum. abre um flanco de milícia e de crime comum, e que envolve assassinato e vizinho do presidente envolvido na morte da Marielle e tal, talvez não se queira ir por esse caminho, entendeu? Então, assim, não tem um medo pessoal, assim, também, de quem vai publicar, assinar a matéria, tudo, assim, não tem esse medo de passar por isso que tu passa também, né? De ter que ter, daqui a pouco, um segurança, um troço, assim, não, vou ficar mais cara, tranquilo aqui. pode ter, eu acho que sim, mas essas empresas têm repórteres bons e corajosos e cuidadosos que fariam, né? Tem. Eu acho que não é muito esse caso, assim, né? E por outro lado, tem questões comerciais também, né? Os acordos, né? Tem os acordos todos. A gente, por exemplo, não pega, né, as granas que tem aí para sustentar o jornalismo independente, né? No Brasil, em geral, talvez quem está nos ouvindo não sabe, mas o jornalismo independente no Brasil sofre pra caralho por causa de falta de grana. E, na verdade, hoje o maior bolso que tem no mercado é o bolso das Big Techs, principalmente Google e Facebook, né? Eles financiam vários projetos de jornalismo e várias redações bebem dessa fonte. E aqui não vai uma crítica, porque é o jeito que tem de sobreviver. Até as redações grandes também, né? A Folha também. Até as grandes, exatamente. E a gente não pega esse dinheiro, por exemplo. Já poderia ter pego várias vezes, já foi convidado para participar de projetos, para mandar application, para, sabe? Seria muito possível, bem possível, completamente possível. Mas a gente escolheu, talvez, tentar sobreviver sem isso, né? E aí a gente tem uma liberdade enorme de bater em Twitter, de bater em Google, de bater em Facebook, em TikTok. A gente deu várias matérias boas sobre TikTok, inclusive lá fora, né, em inglês, que repercutiram muito, assim, né, de TikTok ter demorado para reagir a um suicídio, por exemplo, transmitido ao vivo no TikTok, né? Se preocupou muito mais com a gestão de marca do que com a pessoa que se matou, né? Então a gente deu essa matéria. Então isso mexe, porque se o TikTok está lá fazendo um projeto junto com a redação X, acabou, né? Tá? É autoexplicativo, não vai acontecer. Essa matéria não sai. Então, que bom que a gente está num lugar que consegue navegar assim, né? Quanto tempo isso vai durar? Não sei. O quanto isso vai ser parte da realidade do jornalismo, de uma parte do jornalismo brasileiro no futuro? Não sei também. Espero que bastante, né? Mas no que depender da gente, a gente está bem focado em manter esse ecossistema rodando, assim, sabe? O site tem que durar 100 anos, assim. O objetivo do Intercept é durar 100 anos. Não é uma coisa... É uma grande experiência hoje. Agora é uma grande experiência. A gente, quando fez o primeiro crowdfunding em 2018, a gente nem imaginava que ia levantar dinheiro. A gente botou uma meta de de 90 mil reais para fazer eleições de 2018, e o Catarse, que era a plataforma que a gente usava na época, falou que não ia rolar, que a gente estava louco, não ia levantar aquele dinheiro e tal. E eu também não achei que ia, e levantou tipo 120, sabe? Então, tipo, é uma experiência em andamento, é uma coisa em construção.
O tamanho do nosso crowdfunding hoje é uma coisa que a gente não imaginou que ia ser tão rápido assim. Só que ainda não paga as contas, sabe? Ainda o site fecha no vermelho todo ano, né? E por sorte a gente tem a First Book Media que mantém isso e que tapa esse buraco, que não é um buraco pequeno, que não teria a condição que a gente tem hoje se não fosse pela fundação, ainda tá por trás, né? Mas a nossa ideia é fazer essa experiência ser uma experiência extrema, de a gente chegar num ponto que a gente possa dizer que a gente é independente, inclusive da fundação. E eu não acho que isso está tão longe assim de acontecer, né? Tem alguns anos pela frente, mas não está tão longe de acontecer. E aí vai ser bom para todo mundo. Vai ser um modelo, né, a ser seguido nesse sentido. Assim. Eu acho que a coisa mais legal que a gente vai poder fazer, além do jornalismo, é mostrar que dá para fazer sem ser financiado pela, sei lá, Procter & Gamble, entendeu? Volkswagen. E uma pergunta bem simples, Demore. Qual é o futuro do jornalismo tradicional? Essa aí. Tu consegue até, assim, uns 15 minutos resumir? Essa aí? O que tu acha que vai acontecer com essas grandes empresas, né, de comunicação que já estão fazendo essa pergunta lá dentro, né? Certamente porque essa história do digital já vem de algum tempo sendo apresentado como uma nova realidade e tal. Mauro, eu acho que essa pergunta era mais difícil uns anos atrás, quando a gente estava no mestrado. Hoje, no Brasil, eu acho que ela é mais fácil. E vou te dizer por quê. O UOL é ligado ao sistema de pagamentos do PagSeguro, ou seja, está plugado numa financeira que abriu capital na Bolsa dos Estados Unidos e foi a maior IPO da história de uma empresa brasileira nos Estados Unidos. Levantou R$1 bilhão, não sei, uma coisa assim, completamente absurda. A massa falida da Abril, que é o que importa lá, é a Veja, grosso modo dizendo, está na mão de banco hoje, né? André Esteves. Infomoney, que é o maior site de economia do Brasil hoje, é da XP, que é do Itaú, que faz parte do conglomerado Itaú. CNN é do Menin, que é um cara que é dono de construtora. Então, eu acho que o caminho, infelizmente, foi para uma reprivatização da imprensa. Se você for olhar assim, hoje estão morrendo os editores puros, digamos assim, né? O cara, com todas as críticas que se tenha, o Nelson Cirotti, ele era um editor, ele era um dono de rádio e de jornal. Aquilo era o que o cara fazia, né? O Breno Caldas, sabe? Essa gente está sumindo, está desaparecendo. Se você for olhar a RBS hoje, eu não sei que negócios a RBS tem, mas até onde eu sabia, a RBS tinha coisas em construção, em aplicativos de venda de não sei o quê, então está fazendo outras coisas. E quando você mata a editoria pura, você vai matando o jornalismo, porque você vai tendo acordos externos que não tem nada a ver com a missão do jornalismo, né? Que é investigar e manter os poderosos na linha, porque essas pessoas viram os poderosos, os próprios poderosos. A CNN... Sim, a Magazine Luiza, né, acabou de fazer alguns investimentos, comprou o Jovem Nerd, comprou alguns sites também. A Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, a Magazine Luiza também, ou alguém do varejo comprou 30% ou 35% do site Poder 360. Então, Magazine Luiza. A Magazine Luiza. Então, vocês entendem qual é o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo já está sendo. Sim, o Jovem Nerd vai estar no aplicativo do Magazine, do Magalu. Então. E aí, o que acontece a partir disso? Você elimina a possibilidade de investigação, de manter poderosos na linha de várias áreas. A atividade de jornalismo no Brasil ela é muito pouco lucrativa. Tem até estudos sobre isso, mostrando que a lucratividade média no Brasil nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, é tipo 2%, 3%, assim, não vale a pena você ter imprensa para ganhar dinheiro. Um empresário que quer ganhar dinheiro, ele não vai montar um jornal só para ter um jornal, só para ter um site. Não vai fazer isso. Então o site ele vira um apêndice de lobby dos negócios paralelos. E tem uma outra coisa que acho que pouca gente está vendo. Você cria lugares onde você bloqueia a concorrência, porque a CNN dificilmente vai... Brasil, eu acho que nunca vai aceitar que uma outra construtora que não seja a MRV patrocine programas lá. Porque o negócio da CNN Brasil é a MRV, é construção.
É imobiliário, empreendimento imobiliário, não é mídia, não é imprensa, né? E se cair um prédio da MRV? Como que vai ser essa cobertura, né? Ou se tiver um escândalo de, por exemplo, a MRV entrou na justiça anos atrás para esconder a lista de trabalho escravo no Brasil, porque ela estava nessa lista. A CNN vai cobrir isso? Não vai. Mas, para além disso, Edu, o que eu quero dizer é o seguinte, se a sua revista hoje, se o Infomoney é da XP e do Itaú, se o Bradesco quiser anunciar no Infomoney, eu não acredito que vai rolar, entendeu? Então, você bloqueia, inclusive, a concorrência de participar de espaços publicitários, de disputas de narrativa publicitárias e de mercado, e você vai criando essas quase essas autocracias financeiras e empresariais. Entende que a coisa vai muito além disso, assim, né? E além de tudo, você compra a base desses lugares. Então, quando a Magalu compra o Jovem Nerd, ela compra uma massa de pessoas que já está filtrada, das quais você já sabe os interesses, que tipo de coisa você vende para eles. Então, você vai alvejar aquela galera com produtos e serviços de uma maneira muito mais eficiente do que se você tivesse que criar uma base, você filtrar, entender, se relacionar, virar uma love mark que as pessoas amam, que as pessoas se conectam, que as pessoas acreditam, que tem conversa. Você compra isso pronto, você compra o pacote. Então você transforma aquele público, não mais em público que é um público que você está pensando em informar, em fazer com que ele faça a coisa certa, com que ele tome a vacina, com que ele use a máscara, com que não sei o quê, que no fim é o que o jornalista tem que fazer, né? Com que ele vote direito, com que ele entenda quem são os políticos. Não, você transforma eles basicamente em consumidor, em gente que vai comprar coisa de você. Então você deturpa, inclusive, a missão do próprio jornalismo. Então, Mauro, o futuro do jornalismo no Brasil, pelo menos, ele já está acontecendo, debaixo do nosso nariz, só que a gente não está falando nisso. As marcas virando publishers, assim, né? Exatamente. O jornalismo empresarial, como a gente chamava, né? Só que hoje é pior ainda. É pior porque não é mais um editor que ainda tem uma missão, que gosta do jornalismo, que fundou aquilo porque gostava de rádio, entendeu? Porque quis fazer uma televisão. Não, é um cara que nem sabe como faz aquilo. Tu acha que o Menin sabe fazer televisão, cara? O Menin sabe fazer condomínio, conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que é o que ele fez nos últimos 10 anos. Ele não sabe fazer televisão. Então ele não vai olhar para aquilo com amor e com paixão e falar, não, aqui a gente tem que cair em cima disso aqui. Aquilo vira mais um negócio, entendeu? Ô, Demori, tem um cara... Desculpa, Mauro, eu te interrompi na tua respirada. Eu só ia largar uma frase que era... Tem o jornalismo de igreja também, né? Que aí outras grandes empresas, né? Isso, exato. Mas eu ia falar relacionado a esse assunto, tem um cara nos Estados Unidos, o Victor Pickard, outros pesquisadores também, mas esse cara fala muito sobre financiamento público de jornalismo, né? Nos Estados Unidos, ele tá... Então é bem maluco, assim. Ele tem um livro chamado Democracy Without Journalism, saiu ano passado. E ele fala sobre financiamento público, assim, as pessoas, como a BBC, né, as pessoas pagam uma taxa para uma empresa que é pública, né, não é do governo, mas é pública, e essa empresa financia o jornalismo. O que tu pensa a respeito de modelos assim? Cara, eu acho que é em boa medida funcional. Eu morei alguns anos na Itália e lá tem um esquema parecido, assim, né? Minha bateria tá acabando, deixa eu só tentar ligar um negócio aqui. Tem um esquema parecido que na Itália é assim, você paga, por exemplo, a RAI, que é a TV pública italiana, você paga todo ano, como cidadão, uma taxa, que é um condono, que eles chamam, uma taxa anual, vem um boleto no seu correio, você paga aquilo para manter a RAI, por exemplo, né? E fora isso, você tem, ou seja, ela é mantida pelo público, de fato, assim, pelo povo, pela população, né? E aí você tem, por exemplo, apesar de todas as disputas políticas que acontecem e tal, você tem, por exemplo, a presidência da RAI, que ela precisa ser mudada, ela tem conselho, sabe? Tem algum controle da população maior do que se fosse só uma empresa fechada, por exemplo, né? E tem uma grana do governo também que ela é rateada entre os jornais impressos, por exemplo, né? Então, entende-se que a atividade de jornal ela é pouco lucrativa. Donos de jornais na Itália, até o momento que eu morava lá, não podiam ter outros negócios, eram editores puros. Então, se você tem um jornal, você não pode ser dono de uma rede de farmácia, de um banco, não pode. Você tem o dono de jornal. E para isso, então, o Estado rateia
um dinheiro que vem dos impostos, conforme o público que você atinge, a audiência, o tamanho que você tem e tal, a necessidade do seu negócio. Então, eu gosto desses todos... Fê, eu acho que todos esses formatos são melhores do que empresa privada financiando jornalismo. Todos eles. Todos. Com todas as críticas que eles possam ter, né? E aí, até faço um meia-culpa, assim, porque até, sei lá, uns 10 anos atrás, eu tinha pavor da coisa que a gente falava de como é que tava no programa do Haddad também, em 2018, não é controle da mídia, mas enfim, discutir regulamentação da mídia e tal, não sei o quê. Precisa ser feito para ontem. Porque é isso, assim, sabe? Regulamentação da mídia não é esse pavor que todo mundo levanta. Ai, meu Deus, então vai fechar, não sei o quê, vai censurar. Não, cara, é olhar e falar, peraí, você tem 7 rádios, 2 jornais, um canal de TV, uma construtora, uma rede de farmácias e uma empresa de água mineral. Tipo, não tá certo isso. Não tá certo. Isso só é bom para você. Só é bom para você. Para a população não é bom. Então a gente tem que rediscutir isso. Você vai abrir mão das concessões, então. Faça outra coisa da vida. Então, não quero abrir mão da concessão, quero continuar com o meu canal de televisão. Então você não pode ter empresa privada misturado nesse bolo. Porque senão vira o seu escritório de relações públicas, né? Ou o seu, no limite, como acontece em alguns casos, o Mauro falou de jornalismo de igreja. No jornalismo de igreja, na maior delas, que eu não vou falar o nome para não me incomodar, né? Mas na maior delas, que começa com R... Já tá com bastante incomodação, né? Tá bom. Essa eu vou evitar. Mas na maior delas, emissoras do jornalismo de igreja, que começa com R, é notório e sabido que faz chantagem com o jornalismo. Faz chantagem. Eu sofri chantagem. Fizeram uma matéria sobre mim, porque eu tinha publicado uma matéria sobre eles. Essa matéria foi feita. Uma pessoa que trabalha no canal falou, a matéria tá aqui, tá pronta, e ela nunca foi exibida. Entendeu? O nome disso é chantagem. Olha, tem um negócio aqui contra você, hein? Ó, se liga aí. Não fala mais, hein? Ó, até aqui. E pode ser a matéria que for. Com certeza vai ser uma bosta de matéria, mas tá lá. Eu sei que ela existe, sabe? Então, como que não se quer regulamentar a imprensa desse jeito? Né? Tem empresário de imprensa no Brasil que é gangster, cara. É mafioso. Pois é, tu falando... A mão invisível do mercado está nos levando para um lugar que é meio, né, complexo, assim. Aliás, Demore, né? Eu falando Demore, mas até era uma dúvida que a gente... Demore, né? Deixa eu te perguntar, tu sabe o que está escrito no Wikipedia quando a gente te pesquisa? Cara, faz tanto tempo que eu não olho, não sei. Olha aqui, cara, tu acabou de falar que parece um lance de gangster. O Demore é um jornalista e escritor brasileiro especializado em jornalismo investigativo com ênfase em sistemas mafiosos. Mas isso é verdade. Deixa eu até olhar aqui. Só os sistemas mafiosos é que estão abrangendo todos os campos, né? A no caso. vai se abrindo. E tu é um jornalista de esquerda, Demore? Cara, eu acho que sim, né? Na atual configuração que a gente tem no Brasil, sem dúvida, né? Às vezes eu acho que a esquerda não é tão de esquerda assim também, mas aí é outro papo, né? Aí é outra conversa. O Lula é de esquerda, não? O Lula é de esquerda, centro-esquerda, na verdade, né? Eu tenho falado, né? O Lula é o candidato de centro para o ano que vem, né? De centro, muita centro, gente está falando isso. Centro, cada vez mais. Não, mas aí quem vai ser o candidato da esquerda? Vai ser o Lula. Também. A esquerda ganha pro centro. É isso. A esquerda não é tão esquerda assim, né? É isso. É isso. E como é que foi o teu papo lá na Jovem Pan? Porque falando em esquerda-direita, a Jovem Pan tem um viés, digamos assim, né? Através dos seus colunistas, bem da direita, né? Aliás, foi lá que aconteceu. Pelo menos eu vejo assim. Aquele episódio lamentável, né? Do Glenn com o Augusto Nunes, né? Isso. Tomou um tapa na cara, né? É um caso mundial, né? Onde você convida alguém para sua casa, você bate no convidado e nada acontece, né? A direção da Jovem Pan é uma coisa impressionante, né? Se acontecesse isso aqui no Intercept, desculpa, a pessoa tá na rua no minuto seguinte. Eu não consigo imaginar um repórter do Intercept dando um tapa na cara do entrevistado dentro da redação do Intercept. E um tapa mal dado, né? Tapa de que não sabe, tapa de cara não briga. Cara, tapa de gente que né? As coisas não funcionam mais direito, né? Mas, cara, eu fui 2 vezes no Pânico, né? A primeira vez foi bem ruim, assim, porque eu fui sabendo o que eu tava fazendo, né?
eu não sou bobo também, né? Eu falei, beleza, vamos lá. Vamos falar para uma audiência que não é a nossa audiência. E vamos dar a nossa versão, em vez desses caras ficarem falando sozinhos. Eu acho que isso tem que ser feito também, né? Mas eles não me deixaram falar direito. Eu tive que mais levantar a voz e me impor. Foi uma coisa meio... Não foi uma conversa. Foi meio que uma discussão de 1h30, assim, sabe? Meio xarope, assim. Mas também eu não deixei passar, né? Não deixei passar, porque senão ali você é engolido, né? Você tá 1 contra 6, 7, né? E 6, 7 que pensa tudo a mesma coisa, né? E que estão te chamando para te sacanear, né? E aí, mas foi direito, eu diria assim, né? No saldo não foi assim, tanto é que eu voltei, né? E quando eu voltei, eles já foram com uma outra pegada, porque acho que eles sentiram um empurrão na primeira, assim, né? Como eles não me conheciam, eles acharam que ia, vamos aí, vamos jantar. E não jantou. Não é por nada, mas eu acho que isso não aconteceu. Quem vê o programa vai ver. E na segunda já foi mais, não, opa, vamos devagar, ou vamos mais preparado. Se a gente quer pegar esse cara, a gente tem que tentar ser um pouco inteligente, né? Porque não costumam ser. E aí chamaram o Andreasa também, que é um cara que, enfim, é um cara mais ligado à direita, que foi editor do Olavo de Carvalho e tal, foi super respeitoso, fez perguntas pertinentes, mas sem ser imbecil, né? Sem ser babaca, que acontece muito lá, né? E aí, depois do episódio com o Glenn, eu até discordei do Glenn. Eu falei, cara, você devia ter levantado embora, você continua no programa. É absurdo, eu nunca faria isso. E aí falei, eu nunca mais piso no Pânico enquanto os caras não pedindo desculpa e demitindo quem fez isso. E já me convidaram outras vezes. E pediram indicação de gente para falar e tal. Os produtores de lá, você me ajuda aqui, o pessoal de esquerda não vem muito no Pânico e tal. Eu falei, bom, dera, né? Por que será? Dera, né? Vocês espancam as pessoas, vocês querem que eu faça como aí? A pessoa vai de capacete no Pânico? Desculpa, né? Não vou indicar ninguém. Não vou pegar uma pessoa que eu gosto e vou botar aí para falar com vocês. Eu não vou. Desculpa. Meus amigos são meus amigos. Então eu vou indicar gente que eu não gosto para ir apanhar aí, né? E aí não foi mais. E é isso. A gente está chegando no final, Demore, e eu queria que tu desse uma notícia sobre o Glenn, como é que ele tá, porque ele se afastou um pouco, né, da cena, assim, e a ligação dele contigo, com o Intercept, como é que tá isso? Cara, o Glenn, ele saiu do Intercept por uma divergência com os editores em Nova York, né? Isso ficou público, ele deu a versão dele, a redação de Nova York deu a versão da redação de Nova York. Não teve a ver com o nosso relacionamento aqui no Brasil, tanto é que na época que ele saiu ele falou que não tinha nada a ver com o Intercept Brasil, que ele segue admirando e tal, não sei o quê. E ele agora acabou de publicar um livro, né, que eu não consegui olhar ainda direito, mas ele publicou um livro sobre o Brasil de extrema-direita e Vaza Jato e tal, um livro que, por enquanto, só em inglês, né, não foi lançado no Brasil ainda, até que tem que parar para ler. Está fazendo, acho que, uma coluna na Carta Capital e acho que tomou um tempo para descomprimir também, sabe, porque foi muito pesado e muito intenso aquele momento. E o Glenn é um cara intenso, né? O Glenn é meio maluco, né? Então ele se atirou nessa história, né? Com todas as críticas que eu já fiz a ele, a gente brigou muito durante a Vaza Jato, muito, quase de parar de publicar a Vaza Jato no site, porque tinha uma relação que estava afetando a minha galera aqui, a gente, assim, sabe? De interferência que ele não tinha o direito de interferir. O Glenn não é editor do Intercept Brasil, nunca foi. Ele não é meu chefe, nunca foi meu chefe. O meu chefe chama-se Betsy Reed, que é a editora do site de Nova York. O Glenn era fundador e colunista do site. O Glenn pisou na redação do Intercept Brasil durante o tempo que ele esteve ligado no Intercept 3 vezes. 3 vezes, em 4 anos. Então, as pessoas também às vezes não sabem disso, né? Então, assim, ele não podia, por exemplo, publicar nada no site sem ser editado pela gente. A gente dá ok. Não tinha sabe, esse privilégio. Nunca teve. Ele nunca editou matéria no site, a gente nunca bateu pauta com ele. Ele nunca participou de uma reunião de pauta. Nunca. Nenhuma. Em 3 anos, 4 anos. 0. Só que durante a Vaza Jato ele começou a cruzar essas linhas. E isso começou a interferir na nossa galera. A gente trabalha junto aqui e faz as coisas juntos.
E segura os BO quando tem pra segurar, mano. Nunca teve esse tipo de relação, sabe? E de uma hora pra outra ele começou a cruzar essas linhas, pressionar. E aí eu fui pra casa dele, isso tá contado no livro da Vaza Jato. Fui pra casa dele e falei que a gente não ia mais publicar a Vaza Jato. Falei, a gente não vai mais publicar. Pronto. Então pega esse arquivo aí e vai, publica no seu Facebook. Eu não tô nem aí, dane-se. A gente já publicou um monte de coisa, já tá bom já. Já tá bom. Daí ele até falou, mas o que você vai fazer? Como que vai ser isso? Eu falei, eu vou publicar um texto no Intercept, dizendo porque o Intercept Brasil não publica mais a Vaza Jato. E vou contar. Você tá enchendo o saco? Você tá quebrando o acordo. Quando você me chamou para trabalhar, você falou, você comanda a redação. Eu não sou o seu chefe, você não precisa pedir nada para mim. Se quiser me consultar, beleza, mas eu não aprovo nada e nem desaprovo nada. Se você acertar, parabéns. Se você errar, segura o BO. Então, o que mudou? Eu não mudei esse acordo com você. E eu não vou sair daqui. E nem você pode me demitir, porque você não é meu chefe. Então, sai de perto, maneira, tá viajando, tá enchendo o saco. Entra na linha. Você vai ser tratado com respeito, como todo mundo é aqui dentro. E vai publicar suas matérias. E a gente vai botar 15 pessoas para editar suas matérias, fazer gráfico, fazer vídeo. A gente vai cuidar, como a gente cuida de todo mundo. Mas você não manda aqui. Não manda. E você sabe que o acordo é esse. E aí a gente conversou e chegou num acordo. Né? Então beleza. Foi para trás, eu fui para trás. Falei, vamos lá. Eu dou 2 passos para trás, você dá 2 passos para trás. A gente respira, conversa, organiza. Eu coloco um editor para você, você fala só com essa pessoa, não fale mais com as pessoas do site, você está estressando as pessoas. Fala só com esta pessoa, sabe? E entra na fila. Se a sua matéria for boa, a gente prioriza. Se ela for menos boa que uma matéria mais boa, você fica em segundo. E espera, é uma fila. O que interessa pra gente é o site, não é você. Não é você. O site vai continuar, você uma hora vai sair, eu uma hora vou sair. Todo mundo uma hora vai sair. Mas o site não vai desaparecer. E eu tenho que pensar nisso. Se você não está pensando nisso, então eu preciso botar a mão no seu peito e falar, não, daqui você não passa. Porque você não importa. Porque eu não importo. O que importa é o que a gente está fazendo. Ou senão todo o discurso de interesse público, de não sei o que, vai pro ralo. Se isso aqui é uma disputa de ego. Se isso aqui é o que é benéfico para o seu nome, para sua carreira, para o meu nome, para minha carreira. Fatalmente vai ser benéfico para todo mundo, né? Quantos de nós éramos felizes anônimos antes da Vaza Jato? Né? Eu mesmo, Amanda Aldi, a Nayara, a Tatiana Dias, uma galera, ninguém sabia quem era, e todo mundo se beneficiou disso. Então, cara, calma aí, dá um tempo. E aí se ajeitou, e hoje a gente tem uma relação boa, a gente se fala e tal, ficou uma relação legal, assim, sabe? Não se fala com muita frequência, porque ele realmente deu uma despressurizada, assim, mas é isso, e vamos torcer para que o Glenn siga aí, daqui a pouco cai uma coisa no colo dele de novo, que seja importante, que mude a história, que é legal, parece que o destino manifesto do cara é esse, né? Snowden, Vaza Jato, talvez daqui a 10 anos tenha de novo, na mão desse cara, uma coisa desse tamanho. E que bom, vai ser bom para ele, vai ser bom para todo mundo, né? Sim. Demore, muito obrigado aí pelo tempo, pela participação, né? A vida corrida aí que tá, tuas mudanças, a tua vida atribulada. Valeu, gente. Nem falamos dos bares de Porto Alegre. Não falamos de uma série de coisas, né, A parte cara? boa deixamos de lado. Parte boa, não... Vamos marcar outro. Só para falar do outro lado, só... né? Do Girassoli, o lugar que eu mais vi jornalista foi no Girassoli. Isso. Vamos marcar só para falar de música também, parar de falar de jornalismo. Então. Pois é, cara, música é um assunto que é muito legal, né? Faz aquela pergunta, Mauro, que tu fez no outro, bem no finalzinho também, que ela é rapidinha de responder. Mas aí não pode entrar na discussão. Não pode entrar na discussão. Não, até tem que ir embora. Eu tenho 1 minuto para responder esse negócio. Tá. Existe o rock gaúcho ou não? Então essa a gente deixa para próxima. Tá bom. Muito obrigado, então, Fê Cris, Edu e Demore. Valeu, prazer, Demore. Valeu mesmo. Valeu, um abraço aí, boa Legal. sorte, bom trabalho. Abraço. E encerramos então aqui essa edição do BorbaCast. Até mais, até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau.